que o divórcio é fake, o Feltrin tá certo. Uau! Eu sempre achei que era fake, desde a primeira vez que falaram, separaram. Eu já imaginei que seria assim. Eu não tinha noção desse tamanho todo, assim, dessa coisa do dinheiro e tal, até porque eu não entendo tanto. Mas eu já tinha essa visão, até falei que a Virgínia ia montar um rancho da Virgínia, mas caramba, é muito mais profundo, né? Tudo é muito mais profundo do que eu imagino, eu tô aqui tendo aula aqui hoje. Feltrin deu um furo de reportagem? Mais ou menos, algumas outras pessoas já estavam especulando, é que o Feltrin ele vai bater muito na tecla do casamento fake. Sim. Do casamento não, do divórcio fake, né? Divórcio fake. Do término fake. E agora, tem outras informações também que dá pra gente colocar aí que fica um negócio bem legal. Pode falar. Mas é tudo... Não, bota aí o vídeo aí primeiro. Tá. O Feltrin o Feltrin é sensacional, né? Ele é demais, excelente jornalista. O Feltrin, ele falou que a fase mais feliz da vida dele é essa agora no YouTube. É verdade, ele conseguiu garantir uma audiência fiel e olha, em pouquíssimo tempo de canal ele tem 577 mil inscritos, que é fruto do trabalho dele, porque o Feltrin realmente ele dá exclusiva direto. Então assim, ele tem muitas fontes. Muitas. Vamos lá. Olha a cara da Virgínia. Só de jogo. E aí, orientada por advogados, eles fizeram mais ou menos a mesma coisa que o Gustavo Lima fez lá atrás, quando foi ameaçado. Não tem separação. É uma separação fake. Pode até fingir aí ele aparecer em algum lugar. Pode esquecer, não tem separação disso daí. Deixa eu mostrar para vocês. Pegou mal para os senadores, porque na hora eles não viram aquela pantomima que estava acontecendo lá, né? Aquela pataquada que foi o depoimento da Virgínia. Ela fingindo que se enganou do Canuri e foi chupar o microfone. Tudo armado, gente. E agora eles fazem essa separação por quê? Porque pegam esse R$500 bilhão, ela pode passar quanto ela quiser para o Zé Felipe, e ele, em tese, não seria investigado. E aí o que tiver na conta dela, tudo bem, se forem tirar. Só que não é bem assim. Mas deixa eu mostrar, vou explicar para vocês o que pode acontecer mesmo, mas vou mostrar só uns trechinhos vexaminosos, né? Vexatórios disso aqui. Em termos de ação judicial, mas alguns feedbacks em termos de algum questionamento? Não, eu acho que são muitas pessoas, eu não consigo ver. Eu, pelo menos, não vejo. Não vejo nada. De destaque que chegou até mim foi essa, que não seguiu. Bem, sua influência digital alcança milhões de seguidores, tornando-se uma figura central em campanhas publicitárias. Investigações apontam seu envolvimento na promoção de casas de aposta como a Esporte da Sorte. Foi revelado que seu contrato com essa empresa previa o recebimento de uma porcentagem sobre as perdas de seus seguidores em apostas realizadas através de links compartilhados pela senhora, algo em torno de 30%. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência, os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Especificamente, seus contratos previam ou prevêem remuneração baseada em percentual de perda dos apostadores que utilizam seus links ou códigos promocionais? Então, é até ótimo falar sobre isso, porque na época saiu na internet, eu não pude responder por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu, que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. O valor que eles pagaram, leia-se R$50 milhões. Mas o ponto também é o seguinte, além disso daí, foi uma coisa que eu falei, eu acho que o Feltrin acertou nisso daí, mas tem um outro detalhe, não é só irregularidade no contrato. Como que você recebe um dinheiro de uma empresa que não está no país? Atualmente. Porque precisa cair o dinheiro em alguma conta. Alguém tem que fazer um Pix para sua conta, alguém tem que fazer um TED, tem que ter uma instituição bancária e tudo mais. Só que se essa pessoa não tem conta no país, não é? Essas empresas de bet não tem nenhuma no país? Tem a partir de 2023. Mas mesmo assim, algumas ainda não necessariamente fazem esse pagamento dessa forma. Aí você faz assim, não, mas peraí, eu recebo o dinheiro, eu posso emitir a nota, porque aí você pode emitir a nota para um intermediário. E certo. Esse intermediário pega o dinheiro de lá, passa o dinheiro para cá, ganha uma porcentagem, é isso, certo? Você pode emitir uma nota e você tá tranquilo. Mas se você, de repente, recebeu esse dinheiro de alguém da própria empresa e esse intermediário também não fez a conversão,
e esse intermediário que teria sede, CPF e tudo mais aqui no Brasil, não tem. Como é que você recebe? Criptomoeda. Bitcoin. Eu sei porque toda vez que a gente recebe, às vezes, uns e-mails e tal, não só de casa de aposta, mas as pessoas falam assim, se você aceita o USDT, se você aceita Bitcoin, se você aceita... E um monte de gente aceita, tá? Tem gente que eu conheço, por exemplo, eu sei que o Ancapso chegou a falar aqui pra mim no Redcast, todos os patrocinadores que ele tem, que ele já anunciou, ele recebe pagamento em Bitcoin. Caramba. Será que seria assim? Os pagamentos feitos à Virgínia? Então, só que aí se você tá passando, né, um contrato que tem valor de tantos milhões, você recebe esse dinheiro em criptomoeda e o governo não consegue acessar, não consegue rastrear e não consegue tributar, o nome disso é sonegação fiscal. E sonegação fiscal, por mais que não dê cadeia, que nos Estados Unidos dá. Crime financeiro nos Estados Unidos sonegação é cadeia. Aqui não dá cadeia, mas dá uma multinha. E a multinha é pesada. Então a proteção do patrimônio, às vezes não é nem porque o contrato tava enviesado, que tinha cláusula de perda, entendeu? Às vezes é porque se ela recebeu esse dinheiro e não tributou. E aí, lembra que o John Vlogs não foi? Lembro. Por que será que ele não foi? Provavelmente, aí eu tô opinião, tá? Supostamente aí ele também tá... Ele tá fora do país até, né? Mas falaram que talvez vão obrigar ele a chegar aqui no país. Mas ele Não, falou vai que foi ser um obrigado. representante jurídico dele. Não foi Então, isso? a ideia da condução coercitiva. A condução como isso coercitiva só vale se ele estivesse no país. Ele não tá no país? Então, tipo, eles não podem trazer ele de outro país forçado pra poder depor aqui. Não pode. Não pode. Nem se ele fosse... Assim, só se ele fosse condenado já por uma corte, sabe, não vai chegar nesse internacional, ponto. ou se tivesse já alguma coisa muito específica. O FS novamente mandou R$5 e falou o seguinte: agora eu entendi. Vi um vídeo do Zé Felipe falando que as empresas é dele, inclusive a de maquiagem, e que ela é funcionária. Toma! Espertos demais. Receba. Será que é verdade isso? Se as empresas são dele e não dela, ou é da aí Talismã. não paga imposto. Aí não paga imposto americano. Não paga imposto americano. É isso, e aí já é melhor ainda. Outra coisa que, por exemplo, a ocultação das movimentações financeiras, porque você pode receber o SDT na pessoa física, certo? Só que a pessoa física vai te cobrar 27,5% de imposto de renda. Se você pegar e você faz o seguinte, eu recebo em Bitcoin, em USDT, em qualquer outra cripto, e te pago também nessa cripto, certo? Aí eu posso comprar carro, aí eu posso comprar tudo. Sim. Entendeu? E aí, sei lá, o histórico dessa movimentação financeira vai pra onde? Não consegue rastrear. Se não tem transação bancária no sistema tradicional. Entendeu? Então, eu posso... se você quiser fazer um negócio muito escrachado, você nem precisa fazer. Mas às vezes as pessoas fazem. Tipo assim, o carro vale... Uma casa vale, sei lá... A casa vale 20 milhões, aí eu falo que você vendeu por 10, eu te pago 10 milhões de um jeito, tradicional, bonitinho, e pago os outros 10 milhões na cripto. Que aí, na hora do imposto, o imposto é sobre os 10 milhões, não sobre os 20, é metade. E aí você, entre aspas, tá dentro da legalidade, né? Então tem muito rico que faz isso. Eu sei que os ricos, eles têm essa visão de não pagar imposto, de fugir da tributação. Tem muita gente que... faz os negócios e às vezes a pessoa tá indo buscar uma segunda nacionalidade como a paraguaia, como a uruguaia por causa de imposto. Eu ouvi falar sobre isso, o pessoal tá fazendo bastante isso. Então, às vezes a pessoa tem dinheiro na conta dela, da pessoa física, só que não é por não estar sendo o banco brasileiro, o operador, a pessoa pode comprar e tudo mais e enfim, é uma série de vantagens que as pessoas têm. Se isso se comprovar, mostra que o Zé Felipe tá protegido. Patrimônio, 10% desse patrimônio foi feito com um único contrato. E vocês viram, o Zé Felipe também anuncia, e curiosamente ele não foi chamado. Para dizer que não teve exatamente isso. Não teve. Cadê? Não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. E quando eu vou postar, eu sempre falo que menor de 18 anos é proibido na plataforma e também coloco a imagem de menor de 18 anos ser proibido. Então eu sempre deixo muito claro que menor de 18 anos é proibido na plataforma. Agora sim! Agora sim! Se põe um aviso que é proibido jogar para menores de 18... Não pode entrar.
Antes de firmar contratos e iniciar a promoção das casas de aposta, a senhora ou a sua equipe realizaram alguma diligência para verificar a legalidade e a regularidade dessas empresas junto aos órgãos competentes no Brasil? A senhora tinha conhecimento de todas as plataformas que promoveu, se possuía as devidas licenças para operar aqui no Brasil, não? Então, senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz resposta à sorte e agora que eu estou com outra. Então só foram duas e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. Isso aqui não é nada com vocês, não estou aqui generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios, mas eu como político, eu tenho que falar da classe política. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ela, porque ela não é criminosa, não é bandida. Então assim, eu estou aqui hoje é para poder falar para a classe política, que moral que a gente tem, a classe política, eu estou falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia para trás, semana passada, eu falei no plenário do Senado que isso aqui o Congresso Nacional é uma prostituição, tomei nota de repúdio, pode entrar até em comissão de ética, então deixar bem claro que eu não estou falando para nenhum senador aqui, estou falando da classe política. Nós não temos moral nenhuma de apontar o dedo aqui para a Virgínia. A CPI que a gente deveria estar focando aqui é do INSS, que roubaram aposentados. Uma CPI que eu topo fazer... A grosso modo, o que ele está falando talvez tenha um fundo de verdade, né? Não é bem o meia-culpa, mas é um ato falho que ele fez. Toda hora aqui, para a classe política, é para falar das emendas parlamentares, que graças a Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar lobista que vem aqui para a porta do Congresso Nacional, fazer logo com emenda, botar tudo na cadeia. CPI também de rachadinha. Sou doido para fazer CPI de rachadinha, para poder colocar todos os criminosos na cadeia. Então eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população brasileira. A Virgínia não. Ela traz fonte de riqueza, gera emprego. Fala para mim, isso é uma CPI, gente? Isso é um comportamento de uma CPI? Não, né? Só mais um pouquinho, porque isso aqui vai ficar na história do Senado e da política brasileira. Agora, Virgínia, eu queria falar pra você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Obviamente, ela aceitou o conselho do senador Cleitinho, agora sim ela vai parar, ela vai começar a anunciar apenas comida vegana. Seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, eu falo como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei pra banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde, ele entra no vício, que depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho que em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo, presidente, esse tipo de jogo pra sociedade brasileira não deixar jogar. Agora o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto é pra poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, acaba, corto mal pela raiz. Eu já operei aqui com mais de 53 mil pessoas. Eu tô aqui. Continuar do jeito que está. A gente precisa... Concordo, sempre elogio. Nem vou mostrar aqui, como ela chama? Sônia